Durou apenas 6 dias a passagem do técnico Cuca pelo Corinthians. E esse vídeo vai encerrar essa semana em que o tema ficou vivo no canal. A minha ideia com o vídeo do domingo era encerrar por ali a discussão sobre o caso, sobre o mérito, sobre o meu entendimento de tudo aquilo. Tudo que eu penso está ali no vídeo do domingo. Só que aí você tem desdobramentos da história, o dia a dia do Corinthians, o dia a dia do trabalho do Cuca, aí é a pauta esportiva que é permanente aqui no canal. Então isso vai se encerrar hoje, porque a gente vai falar desse último jogo do Cuca no Corinthians, da saída dele, do gesto dos jogadores ontem, da repercussão que tudo isso tomou. Temos que falar também do que foi a vitória obtida em campo, com muito sacrifício. Enfim, esse vídeo vai ficar longo. Vou dividir com você algumas percepções do que li, do que ouvi depois da noite de ontem, hoje pela manhã. Vamos lá, porque esse vídeo deve ir longe. Peço para você já deixar o like, ativar o sininho das notificações na hora que você fizer a inscrição no canal. A gente está aí na meta de 90 mil inscritos para bater, perseguindo essa meta, e eu conto com a sua ajuda nisso aí. E agradeço a você que tem opinado, tem comentado sobre o assunto Cuca, um assunto que é delicado, tem trazido pontos de vista muito interessantes, tem contribuído para o debate. O pessoal que não tem a mínima ideia do que está falando e não sabe, e não está muito embasado em fatos para opinar, esse é o pessoal que a gente ignora, joga na pasta lixeira dos comentários e está tudo bem. Bom, rapidinho sobre o campo. O Corinthians ontem fez o que é possível fazer com a sua configuração atual de time. É um time que tem problemas, é um time que sente muita falta do Renato Augusto, é um time que tem essa falta de criatividade como algo gritante, mas ontem transpirou, correu, batalhou, teve uma queda física no segundo tempo, que não é algo novo, é algo que acontece já desde o início do ano, é uma das marcas do Corinthians nessa temporada. Tem algumas questões individuais, né? Por exemplo, o Yuri Alberto parece hoje um jogador com muita dificuldade, às vezes, para execuções simples, né? De fundamento, de técnica, de domínio. É um jogador que parece não estar vivendo a sua melhor fase. Tem ali a contribuição no lance do primeiro gol, enfim. Mas o Corinthians lutou. O Corinthians foi Corinthians, o Corinthians batalhou, correu atrás. Foram 35 cruzamentos e de um deles saiu o gol que lhe forçou a disputa de pênaltis, já com 49 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis o Cássio fez a diferença. O maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, e ontem era dia do goleiro. Um goleiro que já foi criticado muitas vezes, exageradamente, porque viver boa fase, viver má fase, todo mundo vive. Inclusive os caras extra-série como o Cássio é. Cássio é um extra-série na posição. É o maior goleiro da história desse clube, um dos maiores do Brasil de todos os tempos. E ontem fez a diferença de novo. Registre-se aqui como é bom esse time do Remo, dentro da sua realidade financeira, dentro do patamar de competições que ele de fato tem condição de disputar. O Remo é um time organizado, um time que toca bem a bola, um time que sabe o que quer, que tem uma ideia de jogo. Parabéns aí ao Marcelo Cabo. Por muito pouco o Remo não conseguiu avançar, mas foi um papel muito digno, foi um confronto muito digno do clube do Remo, vendeu muito caro para o Corinthians a eliminação. E aí nós vamos falar do assunto Cuca. Primeira coisa, eu espero não esquecer, não anotei tópico nada, mas eu vim com uma ideia clara na cabeça de temas que não podem faltar no vídeo. Primeira coisa, parabéns ao Vampeta, que por muita gente é ridicularizado, as pessoas às vezes misturam questões pessoais com o trabalho do Vampeta, que já está há 8 anos lá na Rádio Jovem Pan como comentarista. As pessoas muitas vezes misturam clubismo, né, falas antigas do Vampeta e tal. O Vampeta, na segunda-feira, deu a informação que se confirmou ontem. O Cuca estava extremamente incomodado com a repercussão de tudo que aconteceu desde a sua chegada ao Corinthians. O Cuca procurou o presidente do Ilho. Obviamente que o Cuca negaria isso na véspera do jogo, 2 dias antes do jogo contra o Remo, para não tirar o foco da preparação para uma decisão que o Corinthians tinha na Copa do Brasil. Mas a informação era verdadeira. O Vampeta não vai chegar no microfone da principal rádio do país e vai inventar uma história. Esquece. Tanto que no Sport TV a repórter Joana de Assis foi na mesma linha de apuração. Tanto que ontem o Gabriel Sá e o Márcio Reis, também da Jovem Pan, reforçaram, trouxeram até mais detalhes. E aconteceu. E o Cuca não ficou depois do jogo contra o Remo. A decisão de sair foi do Cuca.
Então a informação que primeiro foi divulgada pelo Vampeta estava correta. Aqueles que ridicularizaram o Vampeta, nessa hora estão escondidinhos, estão quietinhos, não vão falar nada, fingiram que nada aconteceu, deletaram. Normal, né? É assim que funciona. Sobre a comemoração dos jogadores. Repercutiu demais. Bom, gente, tem duas coisas para falar sobre isso. Sobre a repercussão, sobre a comemoração em si, depois do pênalti, depois da disputa, da classificação. O Cássio parece que é quem puxa os demais jogadores do elenco e eles vão todos correndo abraçar o Cuca. E depois, na zona mista, tem uma fala do Roger Guedes que é muito forte. E ele fala até mesmo em ausência de provas para a condenação moral pública do Cuca diante desse episódio de Berna. Vou começar por essa parte final do Roger Guedes. A sensação que me passou nessa entrevista foi de que o Roger Guedes não leu absolutamente nada do que foi divulgado publicamente sobre o tema. E assim, ele tem obrigação de saber, de ler? Cara, obrigação ninguém tem de ter profundidade sobre o assunto. Tem gente que não dá a mínima pra isso, não quer saber, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você vai opinar sobre o assunto, você precisa minimamente ter conhecimento dele. E não parece ser o caso do Roger Guedes. Porque o Roger Guedes não parece saber que houve uma condenação. E, salvo a existência de um gravíssimo erro judicial, processual, uma condenação se dá baseada em provas, em evidências muito seguras. E pelo que é informado no jornal da época, o Der Band, cujo conteúdo, cuja matéria foi referendada, recomendada pela Suprema Corte Suíça. E pelo que foi dito pelo advogado da vítima, da vítima da época, houve provas, houve reconhecimento por parte da vítima, houve vestígios encontrados. Não vou repetir nada disso, porque você já sabe, tá tudo dito aí. Então, a fala do Roger Guedes é no sentido de defender o Cuca, e até aí a gente entende, né, porque eles estavam trabalhando juntos, tem um espírito ali de solidariedade, de compaixão, de empatia e tudo mais, mas a partir do momento em que ele difunde uma ideia de que está sendo feita uma injustiça, me parece puramente uma falta de informação sobre o que aconteceu. Só isso. Sobre a reação dos jogadores na comemoração com o Cuca, eu entendo os dois lados da história. O desconforto que isso causa pelo contexto, ok, mas entendo que eles trabalharam com o Cuca nesse espaço de 6 dias, eles conviveram, eles tinham acabado de conseguir uma classificação e ali era uma comemoração de uma meta alcançada e uma tentativa de afagar o coração de alguém que estava sofrendo porque, vamos lá, disse isso no vídeo de ontem. Independentemente de você gostar ou não da figura do Cuca, achar que ele deva ou não estar trabalhando, é um ser humano que com certeza está sofrendo com a pressão, com tudo que está acontecendo. Ah, mas e o sofrimento da vítima? As coisas não são excludentes. Calma, por favor. A vítima sofreu, e eu disse no vídeo de ontem, que a coisa que mais me atordoa nisso tudo é imaginar o sofrimento dela aos 13 anos, quando caiu a ficha do que aconteceu, e os anos seguintes, com esse pesadelo vindo à tona. O trauma pós-estresse, né? Sim, é uma coisa que eu não consigo sequer dimensionar, porque eu nunca passei por nada parecido. Mas, ao mesmo tempo, 35, 36 anos depois, com toda essa avalanche de críticas, de pressão, de protestos e tudo mais, é evidente, a não ser que o Cuca seja uma pessoa totalmente desprovida de sentimentos, o que não me parece, é evidente que isso provocou também nele dores que foram percebidas pelos jogadores e eles tentaram ali num afago. Era o melhor gesto? Eu acho que para o momento não era. Mas eu também não acho que é algo do tipo, vamos execrar todos os jogadores que fizeram isso, que comemoraram. Eles estavam comemorando uma classificação. Não necessariamente estavam dando uma absolvição moral a tudo que foi feito pelo Cuca. O problema é que quando o Roger Guedes dá a entrevista que dá, ele meio que contraria o que eu estou dizendo. Mas aí é por uma questão que me parece muito mais de falta de conhecimento do caso, de profundidade do caso. É o que me parece. O Cuca
dá ali a coletiva. Na verdade, não é a coletiva, ele faz um pronunciamento onde ele coloca como um dos grandes motivos para essa decisão de deixar o Corinthians a pressão em cima da família. Ameaças que estariam sendo feitas às suas filhas, à sua esposa, em redes sociais. Bom, se você rejeita totalmente a ideia de ter o Cuca treinando o seu time ou qualquer outro time, porque moralmente ele ainda não escapou de uma condenação pelo episódio de Berna em 87, e aí você usa do artifício da ameaça, da intimidação e da ofensa na rede social para externar a sua raiva e para forçar a saída do Cuca do cargo onde ele estiver, que ele estiver ocupando, bom, você está cometendo um outro crime, que não é da mesma natureza de uma violência sexual, mas é um crime também previsto no Código Penal e passível de punição. Então, não se combate um crime cometendo outro. Quem usou desse artifício, errou. Quem usou desse artifício, eu não digo que se igualou na prática criminosa, porque são naturezas diferentes, mas perde totalmente a razão. Perde totalmente a razão, perde totalmente o sentido. Protesto, ele tem que ser pacífico, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter objetivo, ele tem que alcançar o seu objetivo, que é expor um problema, mas não criar outro. E afetando terceiros. E afetando pessoas que não são diretamente responsáveis pelo erro cometido lá atrás. Então, quem chegou a esse ponto, perdeu totalmente a razão. E eu espero muito que as pessoas que chegaram a esse ponto, as pessoas que foram lá nos perfis das filhas do Cuca, que elas sejam identificadas e respondam pelos excessos que cometeram. Porque tá na hora, acabou, assim. É muito engraçado, eu sei que hoje existe uma discussão profunda no Brasil sobre as plataformas. Não, nós vamos punir as plataformas. Nós vamos tirar as plataformas do ar. Aí você pune pessoas que usam corretamente a plataforma e não consegue punir a meia dúzia que vai lá e faz o que quer e torna a internet terra de ninguém. As pessoas discutem muito, e eu acho que vale a discussão sobre o papel da plataforma. Existem redes sociais hoje que me parecem muito tóxicas mesmo, cujos ambientes são irrespiráveis. Mas, em primeiro lugar, a responsabilidade disso é de quem utiliza a rede e mantém esse ambiente de guerra, esse ambiente de ameaça, esse ambiente de ofensa como algo permanente. Então a gente olha só para a plataforma, só para a responsabilidade do dono da plataforma e não olha para a nossa. Tem alguma coisa muito errada aí. Então, que todos que tiverem ameaçado Cuca e familiares sejam devidamente responsabilizados. Só que tem um outro lado da história. Na nota oficial que o Cuca emitiu ontem, a sensação que ele me passou foi de contra-ataque. Meus advogados agora vão falar sobre o caso em meu nome e nós vamos responsabilizar aqueles que tiverem me acusado. Aí nós podemos ter um grande problema de intimidação via justiça, de assédio judicial, porque nem todas as críticas que foram feitas ao Cuca, nem todos os julgamentos morais que foram feitos, pegando como base o episódio de 87, foram criminosos. Não. A gente está discutindo apenas a postura de alguém que tem uma condenação como essa diante da opinião pública. Acho que o Cuca errou na maneira como lidou com o assunto publicamente. Errou ao colocar um lençol em cima do elefante, achando que o elefante ia ficar escondido. Disse isso no vídeo de ontem, estou repetindo várias coisas. Meu pensamento não mudou em 24 horas. Errou ao achar que o silêncio era o melhor remédio. Pelo contrário, fez as coisas piorarem. E errou agora ao passar. Aí é uma impressão que eu tenho de que ele eventualmente tenha errado ao não contar na totalidade os acontecimentos da época. Porque entre a versão que conta o Cuca e a versão que é referendada, recomendada pela Corte Suíça, que é a que está no jornal da época, existe uma distância quilométrica, é uma distância Brasil e Suíça, muito grande. Então, na tentativa de amenizar o problema, convencer as pessoas, o Cuca falhou. A comunicação foi falha. Eu peguei como exemplo, e vou repetir, um dos trechos da coletiva de sexta-feira, quando o Cuca é perguntado, poxa, você falou aí que quer se engajar nessa luta contra a violência de gênero e tudo mais, que ações concretas e tal você pensa ou você já está efetuando? E o Cuca não tinha uma resposta minimamente preparada para lidar com o assunto.
Ao longo de 3 décadas, depois que o assunto se passou, o Cuca ascendeu profissionalmente, ascendeu socialmente e tinha totais condições. Quando o episódio começou a vir à tona de novo, porque não foi ontem, porque em 2021 já houve protestos. Quando o Cuca chegou ao Atlético Mineiro de novo, já se falou desse assunto novamente. Claro que não com a mesma magnitude do Corinthians. Mas ali, o Cuca, com toda a sua força midiática e financeira, poderia ter se engajado nessa luta, poderia ter mostrado um arrependimento. E aí você vai me dizer, nossa, mas ele vai se arrepender do quê? Ele está dizendo que não fez nada. Ele confirmou na sexta-feira, vou repetir, ele confirmou na coletiva de apresentação ao Corinthians que esteve no quarto. O simples fato dele estar no quarto, são 4 maiores de idade, ele é um deles. Com uma menina de 13 anos, mesmo que, vamos acreditar que está tudo errado, que o advogado da moça mentiu, que não tinha sêmen nenhum, que ela não reconheceu nada, que o jornal mentiu e que a Suprema Corte também indicou a matéria errada pra gente pegar como referência. Vamos imaginar que tá tudo errado. A única verdade é o fato dele ter estado no quarto e não ter feito nada, que foi o que ele disse sexta-feira na apresentação do CT do Corinthians. Isso já merece um pedido de desculpas, isso já impõe um pedido de desculpas, porque aí já é um erro grave, que dirá os fatos que supostamente aconteceram e teriam levado à condenação. Eu digo supostamente porque a gente não tem acesso aos autos do processo, mas temos o depoimento do advogado da vítima e temos um jornal da época cuja matéria está sendo recomendada para fins de elucidação e esclarecimento pela justiça suíça. Então, nisso o Cuca errou muito na minha avaliação. Se comunicou muito mal. Não tratou do tema como deveria ter tratado. Porque, do ponto de vista legal, lá vem mais repetição. Cuca não deve nada à justiça brasileira, nunca deveu, porque ele não foi condenado aqui. E não deve mais à justiça de lá, porque ele foi condenado lá, só que já passou o tempo do cumprimento da pena, já prescreveu. Então ele está livre, ele pode trabalhar onde ele quiser? Pode. Mas enquanto ele não convencer a sociedade, não convencer as pessoas de que, de fato, ele está arrependido, de fato ele reconhece que houve um erro da parte dele, vai ficar muito difícil o Cuca retomar sua carreira. Porque o mundo em 2023 não é o mesmo de 10 anos atrás. Para o bem e para o mal. Há aspectos positivos na mudança, há aspectos negativos também. Há uma questão sobre seletividade que eu acho que a gente precisa debater mais profundamente. Acho que existe muito. Acho que tem caso na nossa história, na sociedade brasileira, envolvendo menina de 13 anos, que é muito mais tolerado. Tudo bem, não houve uma condenação, há uma diferença grave aí, uma diferença importante. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista moral, não há tanta diferença assim. Mas essa é uma discussão para a gente travar em um outro momento. Porque quando você traz outro caso para colocar aqui, no caso do Cuca, e misturar os casos, a tentativa de muita gente não é trazer um debate franco e sincero sobre o assunto. A tentativa é gerar espuma. E eu não estou aqui para gerar espuma. A tentativa é relativizar. Ah, esse aqui foi feio, mas aquele ali também foi. Então, ó, fica no 0-0. Não é 0-0. Calma. Vamos tratar dos casos pertinentemente no tempo em que cada episódio pudesse ser analisado. Quando fizer sentido você tratar. Vamos falar do caso do Cuca? Vamos falar. Vamos fazer um julgamento moral da questão envolvendo, por exemplo, o Caetano Veloso? Vamos fazer. Mas em momentos oportunos. Não faz sentido misturar os dois temas. Para mim não faz sentido, porque se você está querendo trazer os dois temas com o intuito de vamos criar uma régua para todo o nosso entendimento sobre assuntos assim, ok, mas não é o que as pessoas querem. As pessoas querem a absolvição de um lado, usando a condenação de outro para absolver o seu. E aí eu não acho saudável, aí eu não acho nada inteligente. Discutamos cada coisa no seu devido tempo, com os seus devidos critérios, com os seus devidos argumentos. Não usando um problema para limpar a barra do outro. Aí eu não acho que é legal. Mas é assim que a nossa sociedade vive. Como há uma infeliz polarização, tudo cai nessa. Tudo cai na ideologia. Tudo cai na defesa do seu. Não, esse aqui está alinhado comigo, eu vou defender. Não, esse aqui está alinhado comigo, eu vou esconder. Não, esse aqui não está alinhado comigo, pau nele. E aí quando você mistura tudo, isso só interessa a quem está querendo polarizar. Então vamos falar separadamente dos assuntos. Aqui a gente está tratando do assunto Cuca, que é grave. E que não terá sua gravidade aumentada ou diminuída, principalmente diminuída, em virtude de outros episódios semelhantes ou iguais. Não. Cada coisa
a seu tempo. Cada coisa com a sua particularidade. E o caso do Cuca tem uma condenação judicial. E acabou. Sobre o jornalismo, tem uma última parte para a gente fechar aqui. Eu vi hoje no Twitter um texto de um cara que eu respeito e admiro muito, que é o Eric Faria, da TV Globo, que está há anos na cobertura esportiva, e eu acho que é uma referência para todo mundo que está começando nessa área, para todo mundo que milita nessa área, até mesmo aqueles que já estão há muito tempo. O Eric é um cara sério, o Eric é um cara que há muitos anos se destaca como um dos principais repórteres esportivos do país, e ele faz uma reflexão sobre o trabalho dele, que eu acho que, primeiro de tudo, é muito justa, é muito honesta, é muito corajosa, e acho que deveria ser feita por todos, e eu me somo ao Eric Faria nisso aí. Nós erramos ao não investigarmos mais profundamente a natureza desse processo. Nós erramos. Quando esse assunto surgiu pela primeira vez, e não foi em 2023, já faz alguns anos, o nosso papel investigativo deveria ter aflorado. O que os colegas fizeram agora, por exemplo, o colega do UOL que foi lá encontrar o advogado da vítima, contactar o advogado da vítima e entrevistá-lo, isso já deveria ter sido feito há muito tempo, por todos nós da imprensa brasileira. Erramos. Agora, é muito importante que nós façamos esse meia-culpa, como o Eric fez e eu me somo, mas as empresas de comunicação e empregadores também. Isso vale para todos, porque são decisões muitas vezes editoriais e que não foram tomadas. Um cuidado maior com o assunto que não foi tomado por todas as empresas de comunicação. Aliás, algumas apenas cometeram um erro de não enxergar, e é um erro. É um erro que, obviamente, não foi feito por dolo, não foi feito por má intenção. Foi uma falta de percepção da gravidade do caso, de como a gente deveria ter ido mais a fundo. Só que houve erros, acho que ainda maiores. Gente que contratou o Cuca quando já se sabia do caso. E acho que deve explicações. E acho que deve uma meia-culpa institucional, inclusive. Então, todo mundo nessa história pode ter eventualmente errado no jornalismo. Mas o erro anterior de não ter apurado o episódio corretamente, profundamente, não impede que os jornalistas agora, com um conjunto mais robusto de informações, emitam as suas opiniões, condenando tudo aquilo que foi feito lá atrás. E condenando, eventualmente, na cabeça de cada um, a postura do Cuca, a reação do Cuca, a forma como ele lidou com o episódio. Isso não invalida nada, isso não invalida as críticas. Por que que? Porque você não falou lá atrás, mas peraí. Cometeu-se um erro lá atrás, então a gente vai cometer outro erro permanentemente, ignorando. Como a gente não falou nada lá atrás, para a gente não fazer um meia-culpa, para a gente não mostrar para a opinião pública que a gente errou, que a gente comeu mosca, a gente moscou. O jornalismo brasileiro moscou nesse assunto. Então, como a gente moscou lá atrás, pelo nosso orgulho, a gente não vai falar mais nada sobre o assunto. A gente finge que nada aconteceu. Não. O erro está sendo reparado com apurações fiéis, com apurações fortes em cima do que aconteceu, bem feitas, e que vão esclarecendo muito mais a sociedade. O papel do jornalismo é de esclarecimento, de tornar fatos até então obscuros, até então escondidos, públicos. E aí a sociedade forma a sua opinião. E o jornalista que emite opinião, ele faz parte do conjunto da sociedade. A opinião do jornalista, o jornalista não é Deus. Ela não é a opinião que deve ser seguida por todo mundo e não deve ser contestada por ninguém. Mas ele tem direito de opinar. E não é porque ele não falou de um assunto lá atrás, porque ele não despertou para a gravidade do tema lá atrás, que ele está proibido de falar agora. Isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, assim como você está emitindo a sua opinião aí todo dia. O jornalista tem direito também. E você tem o direito de concordar ou não com a opinião. E acreditar ou não nesse jornalista. E achar que essa opinião está viciada ou não. Que ele tem credibilidade ou não. Aí é o julgamento do público. Mas o jornalista está exercendo o papel dele de informar, de apurar, de informar e de opinar. Alguns fazem isso melhor do que outros. Verdade. Alguns são mais competentes do que outros. Verdade. Alguns são mais honestos do que outros. São. Não tenha dúvida. Jornalismo não é uma reserva de honestidade moral, não. Não é. Mas aí é o julgamento do público. Aí cada um segue, ouve, lê, assiste aqueles em quem confia, em quem sabe que pode confiar. Julgamento é de cada um.
Mas o jornalista que opina nesse momento, ele está exercendo o seu papel. Simples assim. Bom, esse é o vídeo que encerra o assunto. Provavelmente a gente só vai voltar ao tema se o Cuca for novamente ligado a algum clube, for empregado novamente por algum clube de futebol, o que eu acho que num curto e médio prazo não acontecerá. Se houver alguma reviravolta, não do processo, porque isso é importante também ser dito, e é outro erro ali da fala do Roger Guedes ontem. O Cuca vai provar a sua inocência. O processo está finalizado. Foi transitado e julgado. Já há uma sentença. Aliás, esse processo já está tão finalizado que já até prescreveu. Não tem como reabrir o processo. Não vai haver um outro julgamento. Este processo está encerrado. O que provavelmente o Cuca deve pretender com os seus novos advogados e conexões com a Suíça é ter acesso aos autos e, diante do que estiver no processo, encontrar uma linha argumentativa que melhore um pouco a sua imagem, que mude um pouco a percepção das pessoas diante do que aconteceu. Eu não sei se ele será bem sucedido nisso, mas assim, não há provar inocência depois da condenação, depois do processo concluído, com coletas de depoimentos da vítima, de testemunhas e provas, como o sêmen encontrado, segundo o advogado da vítima, segundo a matéria do jornal Der Bund, que foi referendada pela Corte Suíça como fonte de consulta, não há mais como fazer isso. Não há mais. Então, só se a gente tiver uma quebra do sigilo, do processo, que está sob segredo de justiça de 110 anos, só algo nesse sentido vai reabrir a discussão sobre o assunto, porque no momento, nós não teremos novidades. Teremos o Cuca cuidando da família dele, e eu espero que o Cuca seja acolhido pela sua família, eu espero que o Cuca tenha dias de paz, de reflexão sobre tudo o que aconteceu, espero mesmo. Eu acho que o que deveria ter acontecido no episódio, que foi a manifestação da sociedade, já aconteceu. Mais do que isso, ameaças, agressões, intimidações, torcer pelo pior do Cuca, torcer pelo pior com a saúde do Cuca, isso não cabe. Isso não cabe. O que cabe é um debate profundo quando um assunto como esse surge. Isso cabe. E a gente tem que debater todos os temas sem ter medo de debater. Eu não tenho medo de falar sobre tema nenhum. Eu tenho a preocupação de me informar sobre ele. E venho aqui dar a minha opinião da forma mais honesta possível. E acho que o Corinthians não deveria ter contratado o Cuca. E acho que o Cuca deveria ter sido muito mais... Eu não sei qual é o termo. Muito mais sensível. Muito mais inteligente ao lidar com o assunto. E não foi. E a postura do Cuca piorou as coisas, piorou a reação das pessoas. É um tema sensível. Eu sou pai de uma menina. Ler o que eu li sobre esse episódio, ler os relatos que estão no jornal suíço e que são indicados como fonte de consulta pela justiça suíça, mexe com a minha sensibilidade, embrulha meu estômago. E é em pessoas como a vítima, primeiro nelas, as mulheres, as meninas de 13 anos, as mães, aquelas que já foram violentadas, primeiro pensando nelas e depois pensando em nós, pais também, que o Cuca deveria ter pensado na hora de se manifestar, na hora de tratar sobre o episódio, na hora de colocar o dedo na ferida. O Cuca foi evitando colocar o dedo na ferida e na hora que colocou, não colocou totalmente o dedo na ferida, colocou com luva. Não adianta. Não adianta. Não adiantou. Piorou as coisas. E eu espero que o Cuca tire muitas lições disso, que o jornalismo tire muitas lições disso, que a sociedade como um todo tire muitas lições disso. Não dá para se empurrar elefante para baixo do lençol. Também não dá para querer condenações desproporcionais acima do que estão na lei e do que está no julgamento moral das pessoas. Existe um limite. Existe um limite. Quer repudiar, quer protestar, quer se manifestar, quer mostrar sua indignação? Quem fez isso? Quem protestou dentro dos limites exerceu seu papel de cidadão e está de parabéns por isso. O que não dá é para ultrapassar a barreira da lei, que é cometer crime, que é ameaçar, que é intimidar. E aí nós temos um problema. Bom, gente, meia hora de vídeo. Que assunto pesado, Que o Corinthians siga a sua vida, que o Cuca siga a sua vida, que a vítima lá na Suíça não tenha
não tenha muitos dissabores ao ter que lidar com tudo isso de novo, ao ter que remexer essa história, ao ser informada de que essa história está vindo à tona de novo, que ela não tenha que reviver esse pesadelo, que ela tenha todo o suporte emocional, psicológico para seguir tocando a sua vida depois do trauma que viveu e que a gente cresça com esse episódio, que a gente evolua com esse episódio. Like do vídeo se você ficou até o fim, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu espero que por um bom tempo a gente realmente não tenha que voltar nesse assunto, porque, nossa, faz um mal danado, viu? Faz um mal danado.